Ó pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão estar assistindo isso. O meu nome é Murilo Castelli e eu vou passar para vocês aqui uma aula rápida sobre níveis de organização. Bom, esse é um conteúdo bem importante tanto para se fazer a prova quanto para a matéria de biologia em geral. Por isso é bem importante que vocês deem uma olhada e tomem anotações disso, que isso vai ser bem útil para vocês. Bom, mas o que são os níveis de organização? Para que eles servem? A gente tem que entender isso primeiro. Basicamente, eles são uma hierarquia criada para facilitar o estudo dos seres vivos, o estudo da biologia no geral. Então, ele vai desde a base, que vão ser os átomos, desde a menor unidade possível, da menos abrangente, até a mais abrangente de todas, que vai ser a biosfera. Então, a gente vai dar uma olhadinha em cada uma dessas classificações, cada um desses níveis. Eu coloquei aqui um fluxograma só para a gente ter uma ideia inicial do que a gente vai ver. Então a gente vai aqui, ó, desde o átomo, molécula, organela, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. A gente vai dar uma passada aqui em todos esses níveis. Alguns a gente vai dar menos, vai dar menos ênfase, outros a gente vai ter que se concentrar um pouco mais neles, mas a gente vai dar uma olhada em todos aqui para a gente poder ter toda essa hierarquia bem fixada na cabeça, ok? Então vamos começar com os átomos, né? Esses aqui a gente também vai poder passar rápido, mais de relance, a gente só tem que entender o que eles são, né? Que é basicamente a unidade mais simples da matéria. Toda a matéria vai ser constituída de átomos, né? E eu coloquei aqui umas informações sobre a estrutura desses átomos, mas a gente não precisa se prender muito nisso aqui não. Coloquei que ele é formado pelo núcleo, que é essa parte central, e pela eletrosfera, que é toda a região onde os elétrons vão ficar orbitando o núcleo. Ele vai ser formado por algumas partículas subatômicas, que são os prótons, nêutrons e elétrons. Mas isso aqui a gente não precisa se concentrar muito agora, não. Basicamente, esses átomos eles vão se juntar para formar as moléculas, que elas podem ser formadas por mais de um tipo de átomo, de um elemento específico, ou pode ser do mesmo elemento. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Tipo a água, a amônia, que é utilizada em fertilizante, e a cafeína, que a gente já pode perceber que é uma molécula bem mais complexa. Ela é formada por átomos diferentes, um número muito maior de átomos, né? Então eu vou ter carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. Então a gente vê que tem algumas moléculas que vão ser mais simples, outras que vão ser mais complexas, né? Então essas moléculas elas vão se rearranjar, né? Elas vão se organizar para formar as organelas. O que são as organelas? Elas são como se fossem os órgãos das células. Então eu trouxe aqui duas imagens, né, de dois tipos de células diferentes. São as células animais e vegetais. Eu só trouxe para pegar um exemplo ou outro aqui para vocês terem uma ideia, né? Então, por exemplo, o lisossomo aqui, ele vai ser uma organela responsável pela digestão celular. Então, ele vai auxiliar ali na digestão das substâncias que entram na célula. A mitocôndria aqui, por exemplo, ela vai ser responsável por gerar energia para essa célula. Então, essas organelas em conjunto, elas vão ser responsáveis pelo metabolismo da célula, né, para mantê-la viva. E ao contrário dos órgãos do nosso corpo, por exemplo, as células elas vão ter mais de uma organela de cada tipo, né? Elas vão ter várias, né? Ainda mais dependendo da função que elas exercem, elas vão ter muito mais do que outros tipos de célula que a gente vai ter no nosso corpo. Então, por exemplo, uma fibra muscular, por exemplo, que ela precisa de muito mais energia, ela tem uma demanda muito maior por energia, ela vai ter várias mitocôndrias, muito mais do que outras células do nosso corpo. E agora essas organelas, né, elas vão formar a célula. Essa aqui é um nível que a gente tem que prestar bastante atenção, né, ele é bem importante. Ele é a menor unidade dos seres vivos que existe. Todos os seres vivos vão ser formados por células, né? Embora eu possa ter um organismo formado por uma célula unicelular, como um protozoário ou uma bactéria, ou eu posso ter organismos formados por mais de uma célula, por várias células, né? Tipo animais, eu, você.
mas todos eles vão ser formados por célula. Todo ser vivo é constituído de células, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos de células do nosso corpo para a gente perceber que essas células elas vão se apresentar em formas bem diferentes, dependendo da função que elas vão exercer no nosso corpo. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um adipócito, que vai ser uma célula responsável por armazenar gordura no nosso corpo. Aqui a gente tem as hemácias, que elas vão ser responsáveis pela transmissão, para levar o oxigênio para todo o corpo. Aqui a gente tem um neurônio, né? E aqui células de... a gente vai ter fibras musculares, né? Então, cada uma dessas células ela vai ter as suas particularidades, dependendo da função que ela exerce no corpo. E esses aqui são só alguns tipos que a gente tem. Você pode ter certeza que a gente tem muito mais células, muito mais tipos diferentes de células do que essas aqui. Isso aqui é só eu trouxe para exemplificar para vocês como essas células elas são variadas, elas têm diferentes tipos, né? E aqui os tecidos, o próximo nível. O tecido ele vai ser um conjunto de células que vai operar para realizar uma função específica do corpo. E para pensar aí, olha o seu tamanho ou o tamanho de uma célula de fibra muscular. Ela não vai conseguir fazer muita coisa, certo? Ela precisa estar em conjunto com outras fibras musculares, outras células, para poder ter um impacto significativo, ter um trabalho, um efeito significativo. No caso do tecido muscular, por exemplo, aqui, vamos dar uma olhada nessa imagem que eu trouxe. A gente pode ver que é constituído de várias células, de várias fibras musculares que vão estar trabalhando em conjunto para formar uma musculatura. E aí sim, esse conjunto vai conseguir efetuar um movimento condizente com o tamanho do meu corpo, né? E aqui tem alguns outros exemplos, né? Tipo tecido epitelial, que ele é responsável pelo revestimento do corpo ou da parte interna aqui dos órgãos. E também é formado por várias células aqui, todas trabalhando juntas para exercer uma mesma função. Aqui eu tenho o tecido nervoso, tecido conjuntivo, mas a gente não precisa se ater às classificações aqui, aos nomes. A gente só tem que entender que o tecido ele vai ser formado por esse conjunto de células semelhantes que vai exercer determinada função, ok? Agora a próxima classificação são os órgãos, né? Os órgãos eles vão ser formados por mais de um tipo de tecido e eles vão ser responsáveis por exercer alguma função do nosso corpo, como aqui, por exemplo, coração, estômago, fígado, pulmão, rins, intestino grosso, delgado. E esses órgãos, eles também vão se organizar entre si, formar conjuntos, que é o que a gente vai chamar de sistemas, né? Porque esses sistemas, eles vão ser um conjunto de órgãos que vai desempenhar uma função mais ampla no nosso corpo, no organismo. Então, por exemplo, aqui uma imagem do sistema digestório. A gente tem desde a boca, laringe, o esôfago, o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado, fígado, a vesícula biliar aqui, o pâncreas. Todos eles estão trabalhando para exercer uma função mais ampla do organismo, né? Que no caso é a digestão e a eliminação dos resíduos, né? Então, cada um deles vai fazer uma parte do trabalho, né? A gente tem, por exemplo, o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, que vão liberar enzimas, que vão liberar substâncias que vão auxiliar no processo de digestão. A gente tem a boca, que vai iniciar o processo da digestão mecânica, né, pela mastigação. O intestino grosso, o intestino delgado, que vão absorver os nutrientes. Enfim, todos eles vão estar fazendo uma parte do trabalho para conseguir exercer essa função como um todo, que no caso vai ser a digestão e a eliminação dos resíduos, né? Aqui eu também trouxe uma imagem de uma flor, porque basicamente as plantas elas também vão ter os sistemas, né? Todas as classificações que eu apresentar aqui, elas também são válidas para as plantas, né? Elas são seres vivos como quaisquer outros. Então, aqui a gente tem um sistema reprodutor
de um grupo de plantas específico, são as angiospermas, né? Então aqui a gente tem a estrutura feminina, que a gente chama de gineceu, e a estrutura masculina, que são esses filamentos aqui, e o conjunto deles forma o androceu. E eles também vão trabalhar para exercer a função de reprodução da planta, né? Então eu trouxe aqui para vocês entenderem que as plantas elas também vão se aplicar a todas essas classificações, esses níveis. Vocês não se aterem demais a essa questão de pensar só nos animais, só na gente, né? Bom, aqui o próximo nível que a gente vai ter vão ser os organismos. Não tem nem muito o que falar sobre eles. Eles são basicamente uma forma de vida, um ser vivo completo que é capaz de realizar todas as funções vitais por si só. Então, respiração, alimentação, reprodução. E eles podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares, ou seja, eles podem ser formados por uma célula só ou por diversas células. E esses organismos de uma mesma espécie, quando eles habitam uma região específica em um determinado período de tempo, é o que a gente chama de população. Esse conceito de população ele é relativo ao local onde eu estou me referindo, onde eu quero analisar. Então, por exemplo, eu posso me referir à população de determinada espécie em um estado, população de determinada espécie em um país, em um continente, ou até mesmo a população, por exemplo, de uma espécie de bactéria em um meio de cultura, em um local onde eu estou cultivando essas bactérias. E quando eu tenho diversas populações de espécies diferentes coexistindo em um mesmo local, em um mesmo período de tempo, eu posso dizer que eu tenho uma comunidade. A comunidade é justamente isso. São todas essas espécies diferentes, as populações diferentes que estão habitando um mesmo local e interagindo entre si. Então, por exemplo, aqui nessa imagem a gente tem girafas, elefantes, zebras, elas estão todas na mesma região ali coexistindo e muito provavelmente se relacionando entre si, criando relações ecológicas entre os indivíduos. E agora, o próximo nível que a gente vai ter é um dos que eu considero mais importantes, que é o ecossistema. Esse aqui a gente tem que prestar bastante atenção para diferenciar da comunidade, porque quando eu me refiro a um ecossistema, eu tô me referindo a um sistema que é formado pelos seres vivos e pelos fatores abióticos do ambiente em que eles estão inseridos. O que eu quero dizer com isso? Os fatores abióticos são solo, temperatura, relevo, é tudo aquilo que não é ser vivo em determinado ambiente. Então, quando eu quero me referir a um ecossistema, eu estou querendo me referir a um conceito muito mais amplo, nesse caso, né? Eu estou me referindo aos seres vivos que habitam lá, as relações que elas exercem entre si, que elas criam entre si, e também como elas interagem com o meio em que elas estão inseridas, como que aquele meio molda e altera a forma com que aquelas espécies vivem lá. Então, tudo isso é o ecossistema, ele é um conceito bem mais amplo. A gente já pode até dizer que a comunidade ela é a parte viva, é a parte biótica de um ecossistema. Então eu trouxe aqui um exemplo também para a gente conseguir visualizar melhor desse senhorzinho aqui, que é o David Letchmer. Ele basicamente criou um ecossistema dentro dessa jarra, aqui dentro desse frasco. Isso aqui pode ser considerado um ecossistema. Por quê? Basicamente a história dele é mais ou menos assim. Ele tinha esse frasco aqui, ele encheu com terra e plantou um brotinho, uma muda de uma planta aqui dentro. E ele regou e deixou esse frasco fechado por décadas. Ele nunca precisou regar de novo essa planta, mas ela continuou viva aí dentro do frasco. Por quê? Porque aqui dentro foi formado um ecossistema, é um sistema estável, harmônico e autossuficiente. Por isso que ele não precisa introduzir mais nada lá. A água aqui dentro, ela está seguindo um ciclo. Ela está sendo absorvida, utilizada pelas plantas, liberada aqui, evaporada. Ela evapora, depois condensa de novo, volta para a planta. Então é autossuficiente, não preciso inserir nada aqui. E é isso que caracteriza também o ecossistema. Que quando eu penso naquele todo, eu percebo que ele forma um sistema harmônico, é um sistema autossuficiente e equilibrado. Então esse exemplo aqui, ele mostra pra gente que o ecossistema,
ele pode ter diversas escalas. A gente pode se referir desde uma floresta grande, quanto a simplesmente um terrário que está isolado e é autossuficiente, assim como a floresta. E aqui, por fim, a gente tem o último nível, né, o mais abrangente de todos, que é a biosfera. E basicamente compõe o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, abrangendo também as relações entre os indivíduos, os fatores bióticos e abióticos. Então, agora que a gente já viu todos esses níveis aqui, vamos só voltar para esse fluxograma para a gente poder retomar um pouco de tudo. Então, a partir daqui tudo, átomo, molécula, organela, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, a gente está se referindo a um indivíduo específico, certo? A partir daqui, população, comunidade, ecossistema, biosfera, a gente já vai para algo além. A gente já está se referindo a como que esses organismos vão organizar entre si. A gente vai já envolver mais de um indivíduo, né? E essa parte aqui, principalmente, ela vai ser muito utilizada na ecologia, essa questão da relação entre os organismos, como que eles se relacionam entre si. Então, saber de toda essa hierarquia é muito importante para outros conteúdos que vocês ainda vão ver, certo? Por isso que é tão importante a gente ter isso aqui bem fixado na cabeça, ok? Então, basicamente foi essa aula. Eu espero que vocês tenham conseguido entender essa relação hierárquica mesmo de cada um dos níveis, entender que, por exemplo, a comunidade ela é formada por um conjunto de populações, que a população é formada por um conjunto de organismos da mesma espécie, que os organismos eles são formados por um conjunto de sistemas, que são formados por um conjunto de órgãos, né? E assim por diante. Então, se vocês conseguirem entender essa relação entre cada um dos níveis da hierarquia, fica tudo muito mais fácil, né? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham conseguido entender tudo certo. E bom estudo aí para vocês, viu?